E hoje a gente vai falar de inteligência emocional. Quando se fala de inteligência emocional, o que é inteligência emocional? Antigamente, uma pessoa bem-sucedida, ela tinha que ter um QI alto. Isso era o que as pessoas falavam, né? Ela tinha que ter um QI alto. Hoje, depois de muitas pesquisas, o que foi concluído? Não adianta eu saber fazer uma questão de álgebra, não adianta eu ter uma boa redação, se eu não consigo resolver um conflito entre uma pessoa que está próxima a mim, se eu não consigo motivar os outros, se eu não consigo me motivar, se eu não conheço as minhas emoções, se eu não consigo resolver a minha vida, né? Não adianta eu ter um QI alto se eu não tenho inteligência emocional. E através das pesquisas perceberam que as pessoas de sucesso, elas não têm um QI, muitas vezes elas não têm um QI alto, elas têm inteligência emocional. Então, isso elas têm na vida delas e isso determina o sucesso das pessoas. A inteligência emocional passa por 5 pilares e esses 5 pilares eu vou falar aqui para você agora. Qual que é o primeiro pilar da inteligência emocional? Conhecer as suas emoções. Então, se você não conhece as suas emoções, os seus limites, como que você vai prosseguir? Como que você vai ter sucesso na sua vida? Então você precisa conhecer as suas emoções, o que te faz bem, como você reage a determinadas situações. Tem pessoas que não suportam críticas, né? Que ela escuta uma crítica e ela se sente tão mal, ali ela fica com raiva, ou ela fica triste, chora. Então é conhecer, prestar atenção. E como que eu vou entender as minhas emoções? Olhando para elas. O que me deixa triste? O que me deixa com raiva? O que me deixa empolgado? O que me deixa feliz? Então, entrar em contato com isso, observar. Muitas vezes você vai a algum lugar, né, para se divertir, por exemplo. Aí você sai de lá tão mal e você nem sabe por quê. Nossa, eu não tô bem. Né? Eu não sei, eu estava irritada, estava dando patada em todo mundo. Eu estava de uma forma que eu não sei o porquê. Você sabe que muitas vezes você não sabe por quê, porque você não se olha, não olha para essa emoção, observa quais são os estímulos externos que faz você ficar assim. Saber os seus limites. Exemplo, eu, Ivana, eu não posso ficar muito tempo sem dormir. Eu não consigo ficar uma noite numa festa, depois no outro dia levantar cedo e trabalhar. Conseguir? Lógico que eu consigo. Mas isso é uma coisa que vai me deixar irritada. Isso é uma coisa que vai me deixar com o estupim curtinho. Às vezes uma pessoa chegar em mim depois que eu passei ali uma noite inteira num evento, chegar em mim no outro dia de manhã no trabalho e falar algo que eu às vezes eu nem me importaria de escutar, eu vou dar uma patada nessa pessoa e vou me sentir irritada. Mas eu conheço os meus limites. Eu sei que eu não posso ir mais daquilo que eu consigo, porque aquilo vai me deixar irritada. Exemplo, pessoas que fazem dietas, né? Eu faço muito processo aqui com pessoas que às vezes vêm aqui querendo emagrecer. Pessoas que fazem dietas, ela consegue um tempo ali controlar a fome, né? De manhã principalmente, toma aquele café da manhã mais light, ali no almoço ela consegue comer menos. Quando chega a tardezinha, ela já não consegue, ela quer comer. Ela não consegue mais se controlar. Ela não consegue, porque é como se a gente tivesse um combustível ali de autocontrole. Esse combustível, a hora que vai chegando a tardezinha, ele vai acabando. E aí você não consegue. E se eu sei que a tardezinha eu fico mais cansada, fico mais irritada, eu vou marcar uma reunião importante para a tarde? Não, eu me conheço emocionalmente. Eu sei que eu não consigo dar o meu melhor. Então é se conhecer, conhecer as suas emoções. Você conhece as suas emoções? Preste atenção quando as pessoas te falarem algo e você ficar irritado, quando você sentir raiva, tristeza. O que está me deixando triste? Observa. O que está me deixando irritado? Por que aquilo me irrita? Né? Porque a partir disso você vai conseguir administrar suas emoções. A partir
desse momento que você entender as suas emoções, seus limites, você vai conseguir administrar melhor. Porque a gente só expressa a emoção que a gente decide expressar. Por quê? Eu posso muito bem, através dos meus pensamentos que eu já ensinei para vocês, mudar muitas situações. Tem uma linguagem mesmo, corporal, que se você ficar 30 segundos com um sorriso assim, por 30 segundos o seu cérebro vai entender que você está feliz. E ali vai ser produzido uma química no seu cérebro, que eu já falei sobre isso para vocês, que vai entender que você está feliz e aquele hormônio do bem-estar, né, da felicidade vai ser produzido. Então, gente, a gente tem uma farmácia interna. Eu sempre falo isso. A gente tem uma farmácia interna. Através do que você pensa, da forma que você se comporta, da forma que o seu corpo está, você comunica o seu cérebro. Se eu ando assim, já falei isso para vocês, se eu ando assim, meu cérebro logo vai entender que eu estou triste, desanimado. Mas se eu ando assim, meu cérebro vai entender que eu estou feliz. Por exemplo, você já viu uma pessoa deprimida andando de jet ski? As pessoas, quando elas estão andando de jet ski, elas pegam aqui, né, e elas estão assim, peito para cima, né, cabeça erguida. Então, gente, não tem como você ficar triste andando de jet ski. Por quê? Seu cérebro está entendendo que aquela mensagem ali é uma mensagem de felicidade. Nossa, meu corpo, né, se comunica de uma forma positiva. Então, tudo isso você consegue a partir de quê? Entender as suas emoções, conhecer as suas emoções e os estímulos, né, que te faz se sentir bem ou não. E a partir disso você desenvolve. Porque não tem como você desenvolver algo que você não conhece, que você não sabe. E qual que é o segundo pilar? Administrar as suas emoções. Primeiro pilar, conhecer as suas emoções. Segundo pilar, administrar as suas emoções. Eu vou dar um exemplo aqui de uma amiga que eu fui visitar e ela tinha ganhado neném prematuro. E ela estava assim, desde quando foi o primeiro filho dela, e ela fez muita expectativa, lógico, todas nós mães, né, fazemos. E ela, nossa, fez aquela expectativa que seria linda, a roupinha, tudo aquilo que a mãe faz e que a mãe prepara. E a filhinha dela veio antes do tempo, nem de 7 meses, um pouco antes, não me lembro quantas semanas. E ela ficou muito preocupada, passou um perrengue danado e ela sofreu muito. Só que esse dia que eu fui visitá-la, ela falou assim pra mim: tem 3 dias que a minha filha saiu do oxigênio, ela não tá mais respirando pelo oxigênio, a neném tava na UTI, né? E a neném não tava respirando mais pelo oxigênio. E aí ela falou assim: eu senti tão feliz, Ivana, por ela estar melhorando, ganhando peso. Ela falou assim, mas aí ontem eu comecei a olhar ela lá naquela incubadora e pensei assim, nossa, ela parece filho de chocadeira, não parece ter mãe, porque eu saio, eu não posso pegar ela e aí ela fica abandonada ali. E quando ela começou a me falar isso, ela começou a chorar. E ela falou assim, eu comecei a sofrer muito, Ivana, eu comecei a não dormir mais, eu já tinha até, eu já estava até dormindo melhor. O que aconteceu aí, gente? Olha só, ela, ao invés dos pensamentos serem funcionais, em pensar assim, minha filha está melhorando, minha filha está ganhando peso, logo, logo eu vou estar com ela, né? Ela conseguiu pensar isso no dia que a neném melhorou. Mas depois ela veio com outro pensamento disfuncional. E aí eu comecei a conversar com ela, eu percebi que ela estava muito na internet buscando, né? Buscando mães que passaram por problemas iguais. E isso, gente, o que acontece? Você sai da conexão com você mesma. Ela não conseguiu administrar aquela emoção de sofrimento porque ela começou a pensar de uma forma onde ela ia sofrer, lógico. Então, assim, eu sei que ela estava passando por um sofrimento muito grande.
Inclusive, assim, eu nem me imagino uma situação dessa. Eu imagino que essa situação seja muito difícil, né? Deixar seu filho ali no incubador, ir embora para casa e ficar pensando o que está acontecendo com seu filho ali. Isso é muito difícil, principalmente para uma mãe. Mas ali ela poderia estar administrando melhor as suas emoções. Através do quê? Através dos pensamentos. Eu até falei para ela, crie uma bolha de luz ao seu redor, até para você passar essa energia para sua filha, para que ela sinta esse amor. Porque, gente, o corpo, a matéria, ela é falsa. O que importa é o que a gente tem por dentro. Isso aqui, né? Isso aqui é só para a gente existir aqui no mundo. Mas o que tem por dentro é a nossa energia interior. As coisas mais importantes na vida você não enxerga. O amor, Deus, o ar, você não enxerga. Então, muita coisa a gente não vê. Então, eu posso administrar as minhas emoções. Você pode administrar as suas emoções a partir daquilo que você pensa. Então, se você percebe que algo está te fazendo mal, muda aquele pensamento em relação àquilo. Essa amiga minha, nesse momento, aí no outro dia, né, deixa eu finalizar, ela mandou uma mensagem para mim, falando assim, Vana, foi tão bom a nossa conversa, eu melhorei tanto, que eu cheguei no outro dia de manhã para dar, que no caso, né, nesse dia que ela mandou mensagem, eu cheguei hoje pela manhã na maternidade e consegui tirar leite, porque nem isso ela estava conseguindo. Eu fiquei tão mais positiva que até o leite saiu. E aí eu te falo, olha o quanto você pode administrar as suas emoções. Mas você consegue isso a partir do quê? De conhecê-las. Você precisa primeiramente conhecer, para depois você administrar. O terceiro pilar da inteligência emocional, empatia. O que é empatia, Ivana? Me colocar no lugar do outro. Quando eu me coloco no lugar do outro, eu tenho empatia, eu consigo ver melhor e ter um melhor relacionamento com aquela pessoa. Eu consigo entender as emoções. Algumas pessoas, né, falam que esse terceiro pilar é controlar a emoção do outro. Então, controlar as emoções dos outros. Eu não gosto muito desse termo, controlar as emoções dos outros. Eu prefiro ter empatia. Porque se eu tenho empatia, eu me coloco no lugar do outro e aí eu entendo o contexto daquela pessoa. E quando eu consigo olhar dessa forma, a minha vida vai mudando. Porque eu vou conseguir entender o contexto daquela pessoa, por que aquela pessoa está com raiva naquele momento, o porquê que aquela pessoa está triste e não está me dando atenção, o porquê que aquela pessoa agora ela está diferente comigo. Eu tenho uma amiga de muitos anos, eu nem sei se ela vai ter a oportunidade de assistir, né, o Ansiedade Zero, ela já participou de outros cursos que eu dei, e ela se separou nos últimos anos da vida dela, agora ela se separou, e ela passou um processo muito dolorido, e ela ficou muito distante de mim. Às vezes quando eu encontrava com ela, ela estava distante, e eu, por ter empatia, eu conseguia entendê-la. Eu conseguia olhar para ela, entender a dor dela, me colocando no lugar. Porque muitas vezes, gente, a gente é tão egoísta que a gente não consegue se colocar no lugar do outro. Você não percebe as fragilidades do outro. Aquela pessoa, às vezes ela não consegue nesse momento pensar como você. Ela não consegue nesse momento ser da forma positiva que você espera. E essa amiga minha, né, inclusive tem até pouco tempo, ela mandou um texto para mim, falando que me agradecia muito pela amizade, porque ela achou que eu não teria paciência com ela. E que poucos amigos ficaram na vida dela. E ela me agradecia muito por ter compreendido esses momentos que ela passou de dificuldade. E eu falei para ela, né, eu falei assim, eu entendi o que você estava passando. Eu me coloquei no seu lugar. Você se coloca no lugar dos outros, e isso é ser inteligente emocionalmente. Quando você consegue se colocar no lugar do outro e sentir o que aquela pessoa está sentindo. Uma das coisas que
que eu acho muito interessante, é uma pesquisa que tem sobre médicos, né? Os médicos que têm empatia pelos seus pacientes e os médicos que nem olham os seus pacientes quanto num atendimento ou num procedimento. Quando o médico tem empatia, olha no olho do paciente e entende a dor dele, o médico, um psicólogo, né? Mas eu estou colocando mais os médicos porque muitos pacientes chegam ali em estado terminais, né? Em estado terminal e passam por uma dor e tudo que ele espera é daquele médico. Então ele olha para aquele médico e pensa, ele vai salvar a minha vida. E muitos médicos, o que eles fazem? Muitos médicos vai ali, vai fazer perguntas robóticas, né? Vai anotando e mal olha naquele paciente. E as pesquisas apontam para que as pessoas melhoram muito mais quando existe a empatia de seu médico. Então isso é muito importante, né? Inclusive esses dias até sugeri para uma professora do curso de medicina ensinar isso, né? Humanizar esse atendimento. E eu não falo que seria só para o médico, psicólogo e outras profissões também, mas olha o quanto é importante a gente se colocar no lugar do outro. Você consegue controlar a emoção do outro se colocando no lugar dele. Por exemplo, se uma pessoa chega triste para você e você entende que aquela pessoa está passando uma dificuldade, você tem como controlar a emoção dela? Falando algo bom, fazendo algo bom para essa pessoa, motivando essa pessoa. Então você tem como fazer isso. Mas para isso você precisa ter a empatia. Você precisa se colocar no lugar dela. Qual que é o outro pilar? Lidar com relacionamentos. A pesquisa aponta, gente, que pessoas que conseguem lidar com relacionamentos interpessoais têm mais sucesso na vida. São pessoas que têm menos conflito. Por quê? Se eu consigo ir num ambiente onde existem várias pessoas e ali interagir com aquelas pessoas sem ficar julgando, sem ficar se sentindo inferiorizado ou sem ficar se sentindo irritado, essas pessoas conseguem ter mais sucesso na vida. Ah, Ivana, mas eu sou uma pessoa mais introvertida. Ok, se você é uma pessoa mais introvertida, você também pode conseguir lidar com relacionamentos assim. Fazendo o quê, Ivana? Sempre sendo claro. Primeira coisa, ter clareza do que você espera da pessoa. Se você tem um relacionamento com uma pessoa, uma amizade, um relacionamento amoroso, você precisa ter clareza. Eu sempre falo aqui, ninguém tem bola de cristal. As pessoas não vão adivinhar o que você quer. Você tem que falar, você tem que ser claro. Porque muitas vezes você rouba até a oportunidade da outra reparar algo que fez para você. Então, quando você tem clareza, olha, eu não gostei disso. Olha só, eu gostaria que fosse diferente. Você consegue se relacionar melhor com os outros. E entendendo todos esses pilares, você vai se sentir mais confiante. Você vai se sentir mais à vontade junto com as outras pessoas. Ah, Ivana, por que eu preciso entender e me relacionar com o outro? Por que eu preciso entender a emoção do outro, ter empatia? Porque a vida é assim. Aí está a chave de tudo. Porque a vida não tem como você se isolar e viver sozinho. Você vive com as outras pessoas. Né? E você se desenvolve através das outras pessoas. Através do olhar do outro. Através do relacionamento com seus pais, com seus amigos. É ali que você se desenvolve, é ali que você percebe qual emoção que você está emitindo. Por que eu tô irritado? Né? Por que essa outra pessoa está irritada? Eu já até dei um exemplo aqui para vocês sobre você está dirigindo, né? Você bate o carro é novo, e de repente você olha um senhor de idade, né? Já dei esse exemplo, mas ele cabe muito aqui. É um senhor de idade, o que eu vou pensar? Ou eu vou pensar, gente, esse velho não sabe dirigir, por que ele saiu de casa? Né?
puta que pariu, e vou xingar, e vou descer do carro, eu vou descer do carro com raiva. Se eu sei que esse pensamento é um pensamento disfuncional e vai me causar irritabilidade, eu posso pensar diferente. Já bateu o carro mesmo, né? Não vai resolver eu ficar pensando o porquê que esse senhor tá isso, ou xingar ele, não vai resolver o problema. Então eu tenho que focar no quê? No que vai resolver o problema. Então, eu posso controlar a minha emoção, mas primeiro eu preciso me conhecer. Então, se você vai a uma festa e você vai com a intenção de se divertir, chega nessa festa, alguém te diz algo que te desagrada, vai acabar a festa para você? Olha o quanto é importante você conhecer suas emoções para você administrar melhor suas emoções. O meu objetivo é ir nessa festa e me divertir. Então, ninguém vai me impedir disso. Não vai ser o outro que vai me impedir, me falando uma maledicência, por exemplo. Né? Eu sei que isso, depois que eu entendi os pilares da inteligência emocional, eu sei que isso é dele, ele está passando por um momento difícil. Ou essa pessoa é uma pessoa realmente maledicente, né? Ou essa pessoa ela não teve a oportunidade que eu tive de conhecer a Ivana Cabral e fazer um curso com ela e entender um pouco mais de inteligência emocional. Então, a forma que você se comunica com você vai administrar melhor essas situações na sua vida. Ivana, isso é fácil? Não é fácil. Não é fácil desenvolver a nossa inteligência emocional, mas é possível. É possível você desenvolver e chegar num ponto onde o meio, né, e as suas emoções não vão mais administrar você. Você administra tudo isso. E você não vai deixar as suas emoções mais te administrar. Então eu falei de conhecer as próprias emoções, eu falei de administrar as suas emoções, eu falei de motivar-se, eu falei sobre empatia e falei sobre lidar com relacionamentos. Eu falei dos 5 pilares que você precisa para você ser uma pessoa emocionalmente inteligente. Mas lembrando que isso você tem que fazer dia a dia da sua vida. Ivana, como tornar isso mais eficaz? Como conseguir ser mais assertivo no que eu estou sentindo? Silenciar a mente.